Meus irmãos, no último dia 19 de dezembro, esta igreja, reunida em sua Assembleia Especial de membros, elegeu a sua diretoria, elegeu a diretoria do seu patrimônio, elegeu a superintendência da escola dominical e líderes de departamentos. Além disso, o seu pastor foi reeleito e foram reeleitas as diaconisas Joadete e Marlene. Foi reeleito também o presbítero Luiz Carlos. Além disso, os irmãos Josias e Leandro foram eleitos também como, respectivamente, diácono e presbítero. Essas ordenações acontecerão em momento oportuno. Eu fiquei de conversar com os meus irmãos ainda. Não deu para acontecer no final deste ano, porque naturalmente eles gostariam de contar com as respectivas famílias nesses momentos especiais e elas não puderam participar por conta das atividades de final de ano. Então, a ordenação dos irmãos ao diaconato Josias e ao presbiterato Leandro acontecerão em tempo oportuno em 2022, se Deus permitir. E nesse momento eu quero apresentar, eu sei que nem todos estão aqui conosco, mas eu quero apresentar nesse momento. Quero, na medida em que os irmãos estiverem aqui conosco, quero que eles venham aqui à frente, porque nós vamos orar juntos e renovar o nosso compromisso com o serviço a Deus. E aqueles irmãos que não estão aqui conosco, eu ainda assim farei uma menção e serão objeto das nossas orações igualmente. Pois bem, foram eleitos os seguintes irmãos nos seguintes cargos. O pastor Ari foi reeleito para mais um mandato de 4 anos e também como presidente da igreja para o ano de 2022. O presbítero Luiz Carlos, além de ter sido reeleito ao presbiterato, foi também reeleito como vice-presidente da igreja. Eu vou pedir para o presbítero Luiz ficar aqui na frente, por favor, Luiz. Os nossos irmãos Raimara e Leandro foram eleitos como os tesoureiros da igreja. Eu vou convidar Leandro para estar aqui conosco. As nossas irmãs Joadete e Cíntia foram eleitas secretárias da igreja, da diretoria da igreja. Eu vou convidar as nossas irmãs para estarem aqui conosco. Convido a nossa diaconisa Marlene. Ela foi reeleita ao diaconato para o mandato de mais 4 anos e também faz parte do Conselho Fiscal, juntamente com a irmã Miriam. Vou convidar Miriam a estar aqui na frente. E a nossa irmã Nalva, que não está conosco até esse momento. Os diretores do patrimônio eleitos para o ano de 2022 foram os nossos irmãos Josias, que foi eleito ao diaconato, não está aqui conosco, e o nosso irmão Josafá. Eu vou convidá-lo para que esteja aqui conosco nesse momento. Foi eleita líder do departamento infantil a nossa irmã Karina. Karina está aqui conosco. Leandro também não está. A nossa irmã Karina foi eleita líder do departamento infantil. O nosso irmão Diógenes Freitas, que não está conosco, deve estar cuidando do Tomás uma hora destas. Ele foi eleito líder do departamento de missões. E também o nosso irmão Luiz Carlos Filho, que não está aqui conosco, foi eleito líder do departamento de louvor. Foram eleitas superintendentes da escola dominical, as diaconisas Joadete, que já está aqui na frente conosco, e a nossa diaconisa Fátima. Convidamos a nossa irmã
a estar aqui conosco. São secretárias da Escola Bíblica Dominical, as nossas irmãs Cíntia, que já está aqui conosco, e Vânia Freire, que não está aqui conosco. E, bom, no mais, foram as eleições e reeleições do pastor e de oficiais já mencionados por vocês, não é? A nossa, já mencionados a vocês, a nossa diaconisa Marlene, a diaconisa Joadete e o presbítero Luiz Carlos foram reeleitos para mais um mandato de 4 anos. O nosso irmão Josias, repito, eleito ao diaconato, e o nosso irmão Leandro, eleito ao presbiterato, ordenações que acontecerão em momento oportuno. Eu vou convidar nesse momento o pastor Edicleito mais uma vez. Ele vai fazer uma oração por nós, enquanto nós ficamos nós todos, não é? Preocupados, olhando para o peso da responsabilidade. Nós estamos cuidando e fomos chamados a cuidar do rebanho de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Eu falei sobre Atos capítulo 20, versículo 28, no domingo passado, não foi? E então isso traz um peso de responsabilidade enorme, porque nós somos servos de Deus, que servimos ao povo de Deus na presença de Deus. Então, que o façamos sob sua graça, completamente dependentes dele e somente para o seu louvor. Pastor Edicleito. Bem, o Leandro ainda não voltou, mas nós estaremos também orando por ele e pela Karina. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Como o pastor Ari disse, essa é uma responsabilidade enorme. E cada um desses irmãos que se disporam a liderar, a estarem à frente de departamentos, eles precisam da ajuda de todos nós. Então, por isso, eles também precisam das nossas orações. Então, pega uma de suas mãos, ou as duas, se você preferir, em direção aos nossos irmãos. Estejamos orando, como diz Paulo, sem animosidades e abençoando a vida dos nossos irmãos com esta oração. Bem? Oremos ao Senhor. Amado Deus, mais uma vez na tua santa presença, Senhor, queremos clamar-te pela vida desses irmãos, destes teus servos e servas que se colocaram, Senhor, à frente de liderar departamentos, de estar à frente de compromissos com essa igreja, porque eles amam essa igreja. Por isso, Senhor, nós pedimos pela tua misericórdia, ó Deus, abençoa a vida de cada um. Dá-lhes um renovo, Senhor, nos dias difíceis. Dá-lhes força, Senhor, e sabedoria nas tomadas de decisões ao longo deste ano. Capacita-lhes, Senhor, com a tua bondade e com a tua misericórdia. Dá-lhes, Senhor, a tua graça. Oh, Deus, esses teus servos precisam, Senhor, ainda mais de ti. O Senhor sabe, Deus, das capacidades de cada um. O Senhor sabe das limitações de cada um. Mas cada um deles está aqui pela tua vontade. Cada um deles está aqui porque o Senhor sabe o que há de fazer na vida desses irmãos para o benefício desta igreja. Ó Senhor, e a ti clamamos, Senhor, por eles, pois nós também os amamos. Nós também queremos ver essa igreja crescer. Nós também, como parte, Deus, deste corpo que tem o Senhor como cabeça,
Queremos que esses irmãos sejam exemplos para nós. Ó Deus, por isso clamamos por eles. Por meio de teu Filho, Jesus Cristo. Essa igreja diz amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, fiquemos de pé mais uma vez. E abramos a nossa Bíblia na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. É texto sagrado que diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vamos ler juntos? Juntos comigo. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Senhor, ajuda-nos nesse momento a renovar a nossa confissão, a confissão da nossa esperança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Assentai-vos. Meus irmãos, existem 3 palavras em teologia que andam juntas: revelação, inspiração e canonicidade. São 3 palavras que andam juntas. Você está aí com a sua Bíblia na mão, não é? Por que você anda com uma Bíblia? Porque você crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Pois bem, a Bíblia é a palavra de Deus por causa destas três palavras. Estas 3 palavras reunidas indicam o conjunto dos procedimentos divinos para que nós tivéssemos a sua palavra em mãos. A revelação é o meio pelo qual Deus revelou àqueles que foram os primeiros receptáculos desta comunicação. Então, a revelação é termo guardado exclusivamente para profetas e apóstolos. Foram os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento que receberam de maneira direta e original, por diversos meios, é bem verdade, mas foram eles que receberam a comunicação da verdade de primeira mão. Esta comunicação da verdade de primeira mão é chamada de revelação. Revelar é exatamente isso, né? Aquilo que não poderia ter sido conhecido de outra maneira,
Deus tornou conhecido por pura bondade a certas pessoas. Vocês entenderam? Segunda palavra importante nesse processo divino para nos dar a Bíblia em mãos é indicado aí na palavra inspiração. Porque imaginemos que os homens que receberam a revelação tivessem sido entregues a si mesmos. Imagine que Deus revela a verdade e diz assim logo em seguida para eles: agora é com vocês. Façam o melhor que vocês puderem. Vejam que a possibilidade de haver uma corrupção ali logo na fonte, uma corrupção realizada pelos próprios homens que receberam a comunicação da verdade em caráter original, seria real. Então, Deus não apenas revelou, Deus agiu de tal maneira sobre os homens que receberam esta revelação, que fez com que eles, embora usando de suas próprias limitações, alguns conheciam um pouco mais a gramática, outros menos, usando os seus próprios meios e a sua própria compreensão, mas Deus agiu de tal maneira sobre esses homens que eles escreveram somente as palavras que Deus queria que fossem escritas. A isso dá-se o nome de inspiração. Então, revelação não tem a ver conosco. A princípio, não. É a comunicação de Deus aos homens que receberam a comunicação da verdade originalmente, de primeira mão. Inspiração também não tem a ver conosco, não no sentido teológico. Inspiração é o Espírito de Deus agindo de tal maneira nos homens que receberam a revelação, de modo que eles foram levados a registrar a revelação, mas conforme Deus queria que essa revelação fosse registrada. Entenderam? Sim ou não? Por outro lado, e melhor, né? Na sequência, veja que livros há aos montes. E então, como é que a igreja iria discernir livro inspirado de livro não inspirado? Porque isso também foi parte do processo para que você tivesse uma Bíblia na mão. Então, como é que foi isto? Esse processo por meio do qual a Igreja de Deus, em todos os tempos, foi levada a reconhecer a inspiração de certos livros e a não inspiração de outros, é chamado de canonicidade. E é por isso que o processo de canonicidade resulta no cânon. Cânon, uma palavra grega que significa regra ou régua. Essa de medir, padrão, foi o nome dado para os 66 livros da Bíblia, reconhecidos pela Igreja ao longo de séculos, como tendo sido inspirados por Deus. Vocês entendem isso, sim ou não? Então, por que você tem a Bíblia em mãos? Você tem a Bíblia em mãos porque Deus revelou verdades que não poderiam ser conhecidas se Deus não as tivesse revelado. Você tem a palavra de Deus em mãos porque os homens que receberam a verdade também foram guardados, conduzidos, melhor, no momento de registro dessa revelação. E, ao longo de todo esse período, a igreja também foi levada pela providência a reconhecer quais livros eram inspirados daqueles outros, distinguindo-os daqueles outros sem inspiração. Então, olha o que nós temos aqui. Você tem a palavra de Deus em mãos, porque Deus revelou a palavra, guardou os homens na hora de registrá-la e conduziu a igreja a discernir quais livros eram inspirados daqueles outros tantos que não tinham inspiração e que, portanto, não deveriam ser lidos como fonte de autoridade na igreja.
Deu para entender isso, sim ou não? Outra característica marcante da revelação é que a revelação é progressiva. A revelação, ela foi dada sequencialmente e em porções cada vez maiores. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é chamado de proto-evangelho. Ao longo dos séculos e de milênios, nós chegamos em Romanos capítulo 3. Como é que as coisas se desenvolvem de Gênesis 3,15 a Romanos capítulo 3? As coisas se desenvolvem progressivamente. Períodos históricos foram beneficiados com novas porções da revelação, até que veio a própria palavra de Deus, o Verbo eterno, a palavra viva, para fechar esta revelação, para colocar o ponto final em tudo quanto Deus decidiu que revelaria. Vocês estão me entendendo isso? Isso é por conta deste caráter progressivo da revelação. Uma outra característica marcante da revelação é que a revelação ela é proposicional. Proposicional. Deus revela verdades, proposições assertivas, comunicações, coisas inteligíveis. Deus desce até nós e nos comunica em linguagem compreensível, inteligível, acessível a nós, acomoda verdades eternas. Veja o quanto há de misericórdia nisso. Deus acomoda verdades eternas em um modo compreensível para os homens. Pelo fato de que essa revelação é uma revelação proposicional, inteligível e inteligente, feita para quem pensa, para ser recebida com inteligência e com fé. A igreja sempre reagiu com alguma forma de credo. É como se o credo fosse a resposta da igreja. As confissões também. Os credos, os grandes credos, eles são produto dos séculos 4 e 5. Os grandes séculos dos credos mais importantes. 325 tem Nicéia, até 451 a formulação de Calcedônia. 4 credos importantíssimos em 2 séculos. Nos séculos 16 e 17, nós temos os 2 grandes séculos das confissões. É de lá que nós recebemos a confissão belga, a de Heidelberg, de Westminster, de Savoy, a confissão dos batistas, a confissão luterana, os 39 artigos da Igreja Anglicana. É de lá que vem o grande período das grandes confissões. Então, por que a Igreja tem feito credos e confissões? A Igreja faz credos e confissões porque as verdades são inteligentes e elas cobram de nós uma reação. Deus nos comunica a verdade e qual é a resposta que a Igreja dá a Deus? A Igreja diz assim: eu creio, o Senhor nos revela e nós respondemos: eu creio nessa revelação. Esta tradição hebraico-cristã de formulação de credos remonta ao Antigo Testamento. Desde lá no Antigo Testamento nós temos protocredos, como o Shamá ou Israel. O Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Isso é um protocredo. E 1 Coríntios 15, não é? O Paulo dizendo a tradição que havia
recebido que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Então a Bíblia está cheia de credo, e ao longo da história da igreja, a igreja foi desenvolvendo credos e confissões. Estas confissões, elas têm um caráter objetivo e um caráter subjetivo. O caráter objetivo das confissões dizem respeito ao seu conteúdo. O que se deve guardar? O que nós devemos guardar? O que para nós é precioso demais, que não pode ser discutido, não pode ser objeto de debate? O que é aquele que é para nós um dogma, um núcleo imodificável? Nós não aceitamos que aquelas certas verdades sejam mexidas minimamente sequer. Então, aqui está a confissão em sentido objetivo. O que se crê. Por outro lado, a confissão tem um aspecto subjetivo. A confissão tem um aspecto daquele professante que abraça aquele conteúdo e que o confessa como sendo parte essencial de suas crenças. Nós fazemos isto, por exemplo, no batismo. O que é o batismo, gente? É uma maneira instituída pelo Cristo, por meio do qual nós professamos a nossa fé. Entendemos isto? O batismo é a forma por excelência da nossa confissão em Jesus Cristo. O Dr. Calley, já no Brasil, ele elaborou um questionário de 10 perguntas. Ele sempre foi aspersionista, desde a Europa, lá na Ilha da Madeira, depois em outros lugares e, finalmente, aqui no Brasil. E o seu procedimento era aspergir água sobre a cabeça do candidato após responder em pé perante toda a congregação um questionário de 10 perguntas. Preste atenção que eu vou rever estas questões com vocês hoje, estas questões do questionário calleiano. Eu quero que você pense de novo naquilo que você confessou quando você se batizou. Eu quero conduzir os meus irmãos novamente a um novo momento de compromisso com a fé que já foi assumida. Ao longo da história de Israel, esses momentos aconteceram repetidas vezes, né? Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 5, nós temos aquela nova geração já ali olhando para a terra prometida, embora ainda fora dela, recebendo de novo os 10 mandamentos e sendo levadas a um novo compromisso com a lei. Todas as vezes que havia um momento de renovação ou de reforma, a igreja foi levada a confessar de novo, a assumir um novo compromisso com a palavra de Deus. Isso aconteceu, por exemplo, nos dias do rei Josias, como aconteceu igualmente lá no período de Neemias, quando Esdras leu o livro da lei perante toda a congregação. O que nós queremos fazer hoje é basicamente isso, é olhar de novo para a nossa fé. O que, meus irmãos, que nós cremos? A confissão calleiana pode nos ajudar. Melhor, o questionário de batismo do Dr. Calley pode nos ajudar nesse momento, e eu resgatei aqui a respeito do que farei alguns comentários. Eu quero saber se vocês estão me entendendo, sim ou não. O primeiro questionário aí, a primeira questão, Jéssica vai projetar, ela pergunta o seguinte: se lembre que isso aqui é no momento de batismo, o doutor, na medida em que aplicava a água sobre a cabeça do candidato, ele em pé, né, perante toda a congregação, respondia exatamente a estas 10 perguntas. A primeira delas pergunta o seguinte,
credes na existência de Deus e que Ele é um Espírito presente em 3 pessoas e um só Deus? Esta é a primeira pergunta. Vejam, meus irmãos, Deus é o mais espiritual de todos os seres. Deus é Espírito. Nosso Senhor o diz em João capítulo 4, versículo 24. Esse é um atributo incomunicável a informar que Deus é imaterial. Deus é incorpóreo. E, claro, é próprio do ser divino ser dotado da mais perfeita espiritualidade, sendo Deus dotado da mais pura espiritualidade, visto que somente alguém que fosse perfeitamente espiritual poderia ser infinito e imutável e simples no sentido de não composto. São muitas as implicações da espiritualidade de Deus na Escritura, mas 2 delas merecem ser lembradas aqui para os meus irmãos. A primeira implicação prática da espiritualidade de Deus é que é condenada na Bíblia a tentativa de materialização de Deus. Deus não pode ser materializado. Deus não pode ser reproduzido em forma, porque ele é um ser perfeitamente espiritual. Mas, além disso, a espiritualidade impõe a forma correta de adoração. Em João capítulo 4, versículo 24, o Senhor diz assim, não é? Deus é Espírito. E aí? Importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. A forma de adoração resulta da natureza de Deus, da sua natureza lindamente espiritual. Nós devemos reconhecer que o ser divino é uno e indivisível, e ao mesmo tempo que ele subsiste em 3 pessoas. Então, quando nós estamos falando da essência, tudo aquilo que pode ser dito de Deus está-se a dizer a respeito de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Mas, por outro lado, aquilo que é dito da essência não pode ser dito acerca da subsistência do Pai, como diversa da subsistência do Filho, como diversa da subsistência do Espírito. Então, veja que nós temos aqui a unidade de Deus como essência una e indivisível, e, por outro lado, uma diversidade nesta unidade que existe em forma de pessoas distintas uma das outras. Então, eu quero saber dos meus irmãos se os meus irmãos creem na existência de que Deus é um Espírito presente em 3 pessoas e, ao mesmo tempo, um só Deus. Sim ou não? Muito bem. Segunda pergunta faz o seguinte questionamento. Credes que a Bíblia foi escrita por inspiração sob a direção de Deus e contém as leis para a humanidade? Eu acabei de falar um pouco sobre inspiração aqui para vocês, mas agora eu lembro que o registro da revelação na forma escrita se deu com a finalidade de preservá-la e de transmiti-la através dos séculos sem as possíveis e eventuais interpolações de uma transmissão meramente oral. É por isso que a Bíblia é a fonte exclusiva de tal revelação. Nós não aceitamos como verdade nada que contraria a palavra de Deus. Nesse processo de registro da revelação, o Espírito Santo guardou os escritores sagrados de tal maneira que tanto as suas ideias como as palavras usadas por ele no original foram exatamente as pretendidas e os pretendidos, né? Os pensamentos, as ideias e as palavras. Em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo avalia a Escritura como sendo integralmente inspirada. A palavra inspirada aí significa soprada por Deus.
E esta expressão indica a Bíblia como sendo um produto da criação divina. Assim como Deus soprou fôlego de vida no homem, dando vida, gerando um ser vivente. Paulo diz aqui que a palavra é soprada, divinamente soprada, soprada pelo Espírito de Deus. Notável igualmente a afirmação de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, no sentido de que não há possibilidade da revelação de Deus ter sido corrompida no processo de interpretação. E que homens santos foram movidos pelo Espírito Santo, disse o apóstolo Pedro. O resultado do processo é que as palavras que esses escritores sagrados escreveram são as palavras de Deus. Então eu quero saber se vocês creem que a Bíblia foi escrita por inspiração e sob a direção de Deus, e se ela contém as leis para a humanidade. Sim ou não, meus irmãos? Terceiro, a terceira questão: sabeis e confessais que tendes quebrado essas leis divinas e que, sendo pecador, mereceis o castigo da morte e do inferno. Opa, aqui importa conhecer a extensão e a gravidade da queda, como também as consequências da queda. Isso nos lembra o artigo 8 da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, a palavra do próprio Calley. Ele disse o seguinte lá: estas não se limitam ao primeiro pecador. Ele estava falando das consequências da queda. Estas não se limitam ao primeiro pecador. Seus descendentes herdaram dele a pobreza, a desgraça, a inclinação para o mal, a incapacidade de cumprir bem o que Deus manda. E, por consequência, todos pecam, todos merecem ser condenados e, de fato, todos morrem. Então, eu quero saber se os meus irmãos confessam que têm quebrado essas leis divinas e que, por isso, o que vocês merecem não é outra coisa senão a morte e o inferno. Inferno que nada mais é do que a experiência com o desagrado absoluto de Deus. A questão 4 diz assim: credes que uma das pessoas do Supremo Deus tomou corpo e alma humanos em tão íntima união com sua divina pessoa, que, continuando a ser Deus, veio a ser também homem, e que essa singular entidade é Jesus Cristo, que nasceu em Belém, viveu, foi crucificado e sepultado, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus? Aqui nós devemos logo começar a confessar a dupla natureza do Salvador. A concepção de Jesus foi um portento da onipotência, né? Foi um ato poderoso do Deus onipotente, que de modo insondável, por meio do Espírito Santo, acresceu a natureza divina do Redentor à natureza humana, unindo ambas as naturezas, de uma vez por todas, no único ente Jesus Cristo. Segundo esta união, e a partir do momento dela, a partir da encarnação, uma substância que continha todas as propriedades da natureza humana foi acrescentada à pessoa divina, com natureza divina, de forma que o Redentor passou a ser vero homem, vero Deus. A ação do Espírito Santo fez com que as duas naturezas ficassem unidas, a que veio de Deus e a que veio de Maria, de modo que desde então nunca mais essas naturezas existem separadamente. Jesus Cristo é, pois, esta entidade singular que adentrou na carreira da redenção pelo povo que veio salvar. Os meus irmãos estão me entendendo, sim ou não?
Olha o que questiona a pergunta 5. Credes que tendes o grande benefício que decorre do grande sacrifício da expiação consumado por nosso Senhor Jesus Cristo e que participais de sua intercessão, agora que ele está na glória celeste? Meus irmãos, a pergunta 5 é, ao mesmo tempo, simples e profunda. É o coração do questionário caleano, se você pensar bem. Primeiro, essa pergunta pressupõe que a vida e a morte de Jesus Cristo foram penais. Elas serviram para pagar uma penalidade e, ao mesmo tempo, foram substitutivas. O que o Redentor fez no lugar de um povo, para o benefício de um povo. Parte ainda da premissa, eu digo a questão 5, não que Cristo exerceu sua função sacerdotal em benefício de todos, que morreu e intercede por todos, mas que o povo por quem Cristo realmente morreu e intercede tem sua salvação garantida. Eu quero ler de novo a pergunta para você. Credes que tendes o grande benefício que decorre do grande sacrifício da expiação consumado por nosso Senhor Jesus Cristo e que participais da sua intercessão, agora que ele está na glória celeste? E aí é com base nesses fundamentos que o professante deve responder se já está ou não na posse dos benefícios conquistados pelo Redentor. Se é ou não parte do povo no lugar de quem a expiação foi realizada. Um questionário que faz uma pergunta como essa, provavelmente não foi feito por quem saía dizendo indiscriminadamente a todas as pessoas assim: Cristo morreu por você. Isso não é coisa que se diz para descrente. Para descrente, o que nós precisamos dizer é que Cristo é um Salvador poderoso e que o pecador deve ir ao Salvador como pecador, em busca de salvação. Quem deve dizer Cristo morreu por mim e eu tenho os benefícios da sua morte são os crentes. E aí? Vocês já estão na posse do grande benefício que decorre do grande sacrifício da expiação de Jesus? A 6ª questão diz assim: como viestes a gozar desses benefícios? Por obras que fizestes, ou porque as comprastes, ou por dádiva? Foi por suas obras? Foi por alguma aquisição de seus próprios esforços ou foi dádiva? Veja que se a pergunta 5 destaca a causa eficiente da nossa salvação, que é o grande sacrifício de Jesus, a pergunta 6 questiona sobre a fonte da salvação. A causa eficiente é a obra expiatória de Cristo, mas a fonte é a graça. A fonte é a graça. A salvação não foi conquistada pelos méritos das nossas obras, elas não foram adquiridas por nós. Nós não tínhamos recursos para comprá-la. Trata-se, então, meus irmãos, de um dom exclusivamente gratuito, uma realidade afirmada inumeráveis vezes nas Escrituras. Romanos capítulo 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, não é? Versículos 8 e 9, pela graça sois salvos. Versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. A pergunta 7,
Julgais que, em consequência de o Deus homem ter obedecido à lei e ter levado castigo em vosso lugar, não vos é necessário ter escrúpulo de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus? Espera aí. Você acha que, pelo fato de o Senhor ter pago a sua dívida, você está liberado para fazer o que você quiser? A pergunta 7, mais uma vez, baseia-se na expiação penal e substitutiva do Filho de Deus. Ele agiu em nosso lugar. Sua justiça humana foi realizada para nós, em benefício do povo que ele veio salvar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Mas se inquire aí ao professante se ele acredita que a graça de Deus em Cristo o libera para uma vida inescrupulosa, descuidada, desinteressada em fazer a vontade de Deus. Em síntese, o Evangelho não passa de uma graça barata? Ou o dom de Deus exige compromisso radical com a justiça de Deus? Essa é a pergunta, né? Uma pergunta mais direta seria esta: professante, você é um libertino? Você acredita que a salvação gratuita e o pleno pagamento da sua dívida são motivo para licenciosidade? Interessante que a doutrina apostólica sempre foi alvo de críticas exatamente nesse sentido. Quer estejamos no primeiro século, quer no século XVI, os inimigos de Paulo e os inimigos de Lutero acusaram essa mesmíssima doutrina bíblica, a doutrina bíblica da salvação gratuita, de promover a licenciosidade. Se vocês saírem dizendo que a salvação é puramente gratuita, que não exige obras das pessoas, isto vai gerar licenciosidade. E a pergunta de Calley é nesse sentido. Entendeu? Questão 8. Ou julgais. A questão 8 é um desdobramento direto da anterior, não é? Ou julgais, ao contrário, que essa grande manifestação do amor de Deus para convosco estabelece mais uma razão para que vos esforceis por agradar-lhe. Veja que a pergunta 8 considera as coisas positivamente. Se o professante afirmou que a graça não é um cheque em branco para atendermos às demandas da natureza corrompida, o que o amor de Deus, a graça de Deus deve produzir? Quero lembrar vocês que Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 20, disse o seguinte: onde abundou o pecado, o quê? Superabundou a graça. Então, depois ele, no capítulo 6, versículo 1, ele faz uma provocação. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? A resposta do apóstolo foi a seguinte: de modo nenhum. Sempre quando Paulo quis reagir a uma ideia fortemente, ele o fez com esta expressão que é traduzida desta maneira para o português, na revista e atualizada. De modo nenhum. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Em 2 de Coríntios capítulo 5, eu lembro para vocês texto que li domingo passado, versículos 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, morreu por todos. Logo, todos morreram, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em que consistia exatamente esse amor constrangedor? Consistia nisso,
em que Cristo havia morrido no lugar de pecadores e que por isso esses pecadores também haviam morrido para si mesmos, para viverem uma vida completamente nova para aquele que por eles ressuscitou também. Questão 9. Esperais que será fácil servirdes a Deus fielmente durante esta vida? O que vocês acham? Não será. A questão 9 pergunta ao professante se ele já calculou o preço da caminhada. Se ele sabe quanto custa ser discípulo de Jesus Cristo. Eu lembro aos meus irmãos que não faltaram advertências do Senhor quanto à dureza de segui-lo. A vida cristã é descrita pelo Senhor como uma porta estreita e um caminho apertado. E Jesus disse que são poucos os que acertam por ela. Em uma das suas bem-aventuranças, a última, a 8ª, Jesus diz ali que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça e os injuriados e os caluniados por causa dele, por minha causa, disse o Senhor. Há um discípulo todo empolgado que afirmava que seguiria Jesus para onde quer que Jesus fosse. A advertência de Jesus foi a seguinte: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Com efeito, meus irmãos, para seguir a Jesus, deve haver uma predisposição para morrer por causa dele, se necessário vier a ser. Isto, a princípio, tem um sentido de mortificação, mas não raro, ao longo da história da igreja, essa predisposição para a morte ganhou feições muito concretas. Ainda hoje, o mundo mata cristãos pelo fato deles serem cristãos. Ainda hoje. E, a gente não pode esquecer aquele tríplice não pode ser meu discípulo, de Lucas capítulo 14, versículos 25 a 33. Não pode ser meu discípulo. Quem? Quem não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim. Quem não renuncia a tudo quanto tem. Então, não, definitivamente. Servir a Deus fielmente durante esta vida não é tarefa fácil. E por fim, a questão 10. Quereis ser batizado para significar que concordais com a aliança pela qual Deus assegura ao crente o pleno proveito do sacrifício expiatório de Jesus e que, portanto, decidis, com o auxílio divino, servi-lo sempre durante o resto da sua vida aqui na terra? A pergunta é, ô professante, por que você quer ser batizado? Você está certo quanto ao que você está fazendo aqui? Primeiro, você está publicando, divulgando de maneira pública, professando publicamente a sua fé. Você está dizendo que concorda com a aliança, você concorda com os termos da aliança pelo qual Deus assegura ao crente o pleno proveito do sacrifício expiatório de Jesus, mas além disso você está dizendo também que se submete ao sacramento do batismo como forma de afirmação de sua submissão à autoridade de Deus, ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de quem você é batizado. Por isso, no batismo, nós afirmamos a nossa decisão de servir sempre a Deus, durante o resto da nossa vida, aqui na terra. Na medida em que vamos envelhecendo,
nós vamos nos tornando mais importantes para a igreja. Vocês estão me entendendo? São os anciãos que nos comunicam que a vida cristã é um compromisso de uma vida. Não é uma temporada. Pessoas aqui já vieram, depois foram. Jovens, adolescentes, pessoas de meia idade. E outras estão aqui depois de décadas de serviço ao bom Deus. E elas comunicam esta verdade, que o compromisso assumido no batismo é o compromisso de uma vida. Nós estamos aqui para uma temporada ou para uma vida dedicada a Deus? Vocês entenderam, meus irmãos? Importante esse questionamento, né? Esse questionário completo. Vamos ficar de pé? Vamos assumir de novo o nosso compromisso. Eu pergunto e os meus irmãos respondem. Credes na existência de Deus e que Ele é um Espírito presente em 3 pessoas e um só Deus? Sim. Credes que a Bíblia foi escrita por inspiração e sob a direção de Deus e contém as leis para a humanidade? Sabeis e confessais que tendes quebrado essas leis divinas e, sendo pecador, mereceis o castigo da morte e do inferno? Credes que uma das pessoas do Supremo Deus tomou corpo e alma humanos em tão íntima união com sua divina pessoa, que, continuando a ser Deus, veio a ser também homem, e que essa singular entidade é Jesus Cristo, que nasceu em Belém, viveu, foi crucificado e sepultado, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus? Credes que tendes o grande benefício que decorre do grande sacrifício da expiação consumado por nosso Senhor Jesus Cristo e que participais de sua intercessão, agora que Ele está na glória celeste? Como viestes a gozar desses benefícios? Por obras que fizestes, ou porque as comprastes, ou por dádiva? Julgais que, em consequência de o Deus homem ter obedecido à lei e ter levado o castigo em vosso lugar, não vos é necessário ter escrúpulo de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus? Hã? Esta pergunta aqui, única, que merece um não, é para ver se nós estamos atentos, deve ser. Porque não pode ser automático. Sim, sim, sim. Põe sim para tudo. Quem botar sim para tudo não vai responder bem a 7ª questão. Ou julgais, ao contrário, que essa grande manifestação do amor de Deus para convosco estabelece mais uma razão para que vos esforceis por agradar-lhe? Esperais que será fácil servirdes a Deus fielmente durante esta vida? Outra pergunta aqui, exigindo ou não, né? Por fim, quereis ser batizado? É isso que significa o batismo para vocês. Para significar que concordais com a aliança, pela qual Deus assegura ao crente o pleno proveito do sacrifício expiatório de Jesus e que, portanto, decidis com auxílio divino servi-lo sempre durante o resto de vossa vida aqui na terra? Sim. Renovamos o nosso compromisso para 2022. Vamos reter firme a confissão da nossa esperança. Guardar aquilo que nos é mais precioso. E viver de acordo com a nossa confissão. Senhor, nós te louvamos por este ano que se encerra. Te damos ações de graças
por tudo que fizeste, pela maneira bondosa como tu nos conduziste ao longo desse ano, pelo perdão de pecados, pela presença do teu Espírito, por tua palavra, pela igrejinha, a igrejinha, Senhor. Oh, a igrejinha. Ajuda-nos e abençoa esse compromisso que fizemos. O compromisso de viver para ti ao longo de toda a nossa vida. Essa decisão de te servir durante o resto de nossa vida aqui na terra, fielmente. Abençoa essa decisão. Faze-a prosperar, não por nós. Nós não temos forças, Senhor. A nossa palavra não é garantia, mas a tua graça é. A tua graça é garantia, a fim de que nós te servamos durante todos os dias da nossa vida. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito do Senhor sejam sobre esta igreja e bem assim sobre todo o Israel de Deus espalhado que está pela face da terra, hoje e eternamente.